mais uma das nossas aulas do curso de Métodos A. Eu vou resolver um problema hoje, se possível até mais de um, mas eu quero dedicar um tempo razoável a esse primeiro problema, que é uma análise de uma equação diferencial extremamente importante na física, seja no eletromagnetismo, na mecânica quântica, que é a chamada equação diferencial de Bessel. De ordem μ. Na verdade, existem vários tipos de equações diferenciais de Bessel, tá certo? E todas elas vão ser, diferenciadas uma da outra por meio do valor atribuído a esse parâmetro aqui que a gente chama de ordem da equação diferencial de Bessel. A gente vai focar nas chamadas equações diferenciais de Bessel para coordenadas cilíndricas. Mas existe também uma equação diferencial e soluções do tipo Bessel para coordenadas esféricas. Só não vai ser um foco para a gente nesse primeiro momento, tá certo? Apenas recapitulando, então, algumas coisas de coordenadas cilíndricas, algumas coisas podem ser importantes para a gente, para ao menos contextualizar. Basicamente, né, coordenadas cilíndricas acaba sendo uma extensão natural de coordenadas polares, que são coordenadas típicas de problemas bidimensionais. Então, digamos que você tem um certo ponto P localizado no espaço, e você sabe que a localização desse ponto P é dada por meio de um certo vetor R. A localização desse ponto em coordenadas cartesianas vai depender de uma coordenada ao longo do eixo X, uma coordenada ao longo do eixo Y e uma coordenada vertical aqui no eixo Z. Então, esse seu vetor R ele seria dado por X na direção Y mais Y na direção J mais um Z na direção K. Porém, pode ser que esse sistema de coordenadas não seja o mais vantajoso, dependendo da geometria do problema que você tem em mãos. Imagina que você tem, por exemplo, um cano que é eletricamente carregado. Então, um cano tem um formato cilíndrico, né? E você deseja calcular o potencial elétrico em pontos ao redor desse cilindro. Obviamente, esse é um problema de cálculo de potencial elétrico em coordenadas cilíndricas, e fatalmente você vai acabar caindo numa equação diferencial do tipo equação diferencial de Bessel, tá certo? Então, para eu converter a localização desse meu ponto para coordenadas cilíndricas, eu precisaria determinar essa posição X em coordenadas cilíndricas, a posição Y e a posição Z. Como que você faz a marcação do ponto em coordenadas cilíndricas? Bem, basicamente você trabalha em coordenadas polares no plano XY com a extensão da coordenada vertical, né, que é a altura Z. Então você vai marcar um certo ângulo que vem da linha radial aqui no plano XY, relacionada à projeção da posição da partícula no plano XY. Você traça uma linha radial dessa projeção até a origem, e daí um ângulo entre essa linha radial e o eixo X, que eu vou chamar de φ. Então, esse seu X ele vai ser igual a R vezes o cosseno de φ, na direção Y. O Y, por sua vez, é um cateto oposto a esse ângulo φ, ele seria dado por R vezes seno de φ. E o Z é o mesmo em coordenadas cartesianas ou coordenadas cilíndricas. Não há nenhuma alteração do Z. O Z, portanto, é Z na direção K. Certo? Essa distância aqui na horizontal, no plano XY, eu vou chamar de Rzinho. Eu vou até fazer o seguinte, vou mudar o nome desse vetor aqui.
para não confundir com a marcação que eu vou fazer embaixo. Vou chamar esse vetor de Rzão, tá certo? Então, o Rzão é dado por x na direção i, mais y na direção j, mais e na direção k. E cada coordenada x e y é dada por essa projeção Rzinho aqui na minha horizontal, no eixo x e no eixo y. Então, eu tenho Rzinho cosseno de φ para me dar a coordenada x e Rzinho seno de φ para me dar a coordenada y. Aqui está faltando um vetor unitário, j. Esse Rzinho relaciona-se com a coordenada x e com a coordenada y. Ele é dado por x ao quadrado mais y ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, né? E esse ângulo φ, ele pode ser encontrado por meio do arco cuja tangente é y dividido por x. Se você for calcular a tangente de φ, você vai ver que isso vai dar y dividido por x. Tome o arco tangente, você vai então determinar qual é o próprio ângulo φ. Tá certo? Um outro aspecto que pode ser interessante, para a gente revisar, é uma análise da base cilíndrica. A base de vetores adequada para problemas com geometria cilíndrica. A base cartesiana é a mais comum, todo mundo está bem habituado com ela. Ela é representada por um vetor J aqui ao longo do meu eixo Y, um vetor I aqui ao longo do meu eixo X, e um vetor K aqui ao longo do meu eixo Z. Eu tenho X, aqui eu tenho Z. Ocorre que, no sistema de coordenadas cilíndricas, as direções que você usa são diferentes. Basicamente, você pega a projeção do seu ponto, marca a projeção desse ponto no plano XY, e você define uma nova direção. Uma direção radial, marcada por um vetor unitário R chapéu, que vem da origem até a localização da projeção da partícula ou do ponto no plano XY. Como você faz um movimento angular do eixo X para a linha radial, então faz sentido você pensar em definir um novo vetor unitário responsável por fazer esse ângulo φ variar. Isso aqui funcionaria como uma espécie de uma alavanca, né? Você vai puxando a linha radial e vai fazendo o ângulo φ aumentar. Eu vou chamar esse ângulo aqui de φ chapéu. Tá certo? Então a gente tem um conjunto de vetores unitários I, J e K. E nós vamos migrar para um conjunto de coordenadas, de vetores unitários, perdão, R chapéu, φ chapéu e K chapéu. O K, então, é o mesmo nos dois sistemas de coordenadas, mas no plano XY a coisa muda bastante. Ok? Nós já vimos o seguinte. É possível você fazer a conversão dos vetores I e J para a base R e φK. O I, na verdade, está relacionado com uma projeção do vetor R aqui ao longo do eixo X. A bem da verdade, né? Se você pegar seu vetor I e aqui o vetor unitário R chapéu, você vai ver que tem um ângulo de φ graus entre a direção X, que é marcada pelo I, e a direção radial, que é marcada pelo R chapéu. Essa linha pontilhada, ela vem da ponta do vetor I para o vetor R chapéu. E ela faz um ângulo de 90 graus com esse seu vetor I. Então dá para perceber o seguinte: quem que vai ser o I no final das contas? É possível a gente mostrar que esse vetor I
ele é dado por cosseno de θ na direção I, perdão. Aliás, é até o contrário, né? Não é exatamente isso, não. Na verdade é o R, né? O R tem uma projeção no eixo X e uma projeção no eixo Y. O I funciona como uma espécie de cateto adjacente a esse ângulo φ. Então, se eu fosse tomar cosseno de φ, ele seria igual ao módulo desse cateto adjacente dividido pelo módulo de R. Então, isso aqui vai ser igual aqui. Peraí aqui. Vou fazer uma bobagem aqui, só um minutinho. Eu queria evitar fazer um negócio para perder menos tempo, mas não adianta. Né? Esse vetor R, recapitulando o que eu estava dizendo, ele vai ter uma componente ao longo do eixo X e uma componente ao longo do eixo Y. Eu vou chamar a componente ao longo do eixo Y de RY e a componente ao longo do eixo X de RX. E aqui eu tenho um ângulo de φ graus. E aí, se eu for tomar o cosseno desse ângulo φ, ele é o módulo do cateto adjacente a φ, que é Rx, dividido pelo módulo da hipotenusa, que é o seu vetor unitário R chapéu. Como a gente disse, o R é unitário. Isso aqui dá Rx dividido por 1, portanto, o Rx é igual a cosseno de φ. E se eu tomar a relação para seno de φ, ela vai ser o cateto oposto a φ, que é a projeção do R aqui no meu eixo, Y, vai ser RY dividido pelo módulo de R chapéu. E daqui, usando que o módulo de R chapéu é igual a 1, a gente obtém que o RY é igual a seno de φ. O seu vetor R chapéu, ele seria dado por um Rx na direção I mais um Ry na direção J. Obtido das componentes Rx e Ry, a gente tem então que o R chapéu ele vale cosseno de φ na direção I mais seno de φ na direção J. Para fins de completeza, eu ainda posso colocar a componente Z. A componente Z é zerada, porque esse vetor está no plano XY. Então aqui eu vou ter 0 na direção K. Se você fizer uma análise parecida, porém agora para θ chapéu, você vai ver que o θ chapéu também poderia ter uma componente θx na direção I, mais uma componente θy na direção J. Θ ou φ? Oi? É θ ou φ? Você está considerando? Φ. Ah, tá. Então isso aqui vai me dar φ chapéu igual a uma componente φ de x ao longo do eixo I, mais uma componente φ de y ao longo do eixo J. Nós já vimos isso já semanas atrás. O φ de x é dado por menos seno de φ. O φ de y é igual a cosseno de φ. Então, φ chapéu é igual a menos seno de φ na direção I, mais cosseno de φ na direção J, mais 0 na direção K. Você não tem componente Z para esse vetor unitário. O K chapéu é igual a K chapéu em ambos os sistemas de coordenadas. Né? Os dois vetores eles são equivalentes. Ora, então a gente poderia montar uma espécie de equação matricial, envolvendo R chapéu, φ chapéu e K chapéu. O R chapéu vale cosseno de φ na direção I, mais seno de φ na direção J, mais
0 na direção K, menos seno de φ na direção I, para o φ chapéu, cosseno de φ na direção J, mais um 0 na direção K. E o K chapéu seria igual a 0 na direção I, mais 0 na direção J, mais o próprio K chapéu. E há uma forma mais compacta de se escrever essa relação, que é por meio matricial. A gente poderia escrever um vetor coluna, com os vetores unitários R chapéu, φ chapéu e K chapéu. Isso aqui é igual a cosseno de φ, seno de φ, 0, menos seno de φ, cosseno de φ, 0, 0, 0 e 1 unidade. E tudo isso multiplica um novo vetor coluna com os vetores unitários I, J e K. Então, cada componente dessas aqui vai multiplicar ou o I, ou o J, ou o K. Então, é assim que eu faço a conversão dos meus vetores unitários de coordenadas cilíndricas para coordenadas cartesianas. Aliás, o contrário, isso mesmo, de cilíndrica para coordenada cartesiana. Essa matriz aqui, ela é uma matriz ortogonal. Se você calcula o determinante dela, você vai ver que ela tem um determinante igual a 1. E o que isso implica? Isso implica o seguinte: se eu chamar essa matriz aqui de O, nem vou colocar isso não, senão depois vocês podem achar que isso aqui seria 0. Mas se eu chamar isso aqui de D, por exemplo, essa matriz D tem uma inversa que é igual à sua transposta. Essa é a implicação do determinante ser igual a 1 e a matriz ser ortogonal. Então, se eu for calcular a inversa de D, o cálculo é muito simples. Basta você tomar a transposta da matriz D, que é essa matriz de coeficientes aqui. E por que eu posso precisar dessa matriz inversa? É porque pode ser que eu queira sair de coordenadas cartesianas e ir para coordenadas cilíndricas. Aqui eu estou indo de cilíndricas para cartesianas. Então eu poderia fazer o seguinte: eu tenho um vetor R, φ e K chapéu igual a uma matriz D vezes I, J e K. E para eu poder escrever o IJK em função do R ficar, eu preciso me livrar dessa matriz D. Como é que a gente faz isso? Faz uma multiplicação pela sua inversa, que é a matriz D a menos 1. A questão da multiplicação matricial nunca é demais lembrar, ela tem que ser feita com cuidado, porque a ordem em que a multiplicação é feita pode dar resultados diferentes. Então, para eliminar essa matriz D, eu não posso multiplicar isso aqui de qualquer maneira. Eu vou ter que fazer uma multiplicação à esquerda para que essa matriz fique pareada com a matriz D. E aí o produto das duas me dá um resultado muito bom, que é a matriz identidade. Então a gente vai ficar com o quê? D a menos 1, R, φ e K chapéu igual a D a menos 1 vezes D vezes I, J, K chapéu. Só que D a menos 1 vezes D é uma matriz identidade de ordem 3 por 3. Quando ela multiplica o vetor coluna IJK, uma identidade vezes um vetor dá o próprio vetor. Então isso aqui vai me dar o vetor coluna IJK. Como a matriz D é ortogonal, eu posso trocar a sua inversa pela sua transposta. E aí com isso a gente mostraria que os vetores I, J e K são iguais a cosseno de φ
menos seno de φ e 0, seno de φ, cosseno de φ e 0, 0, 0, 1. Tudo isso multiplicando o R chapéu, I chapéu e K chapéu. Então aqui eu tiraria, eu poderia obter o conjunto de equações que me dá os vetores da base cartesiana em termos dos vetores da base cilíndrica. Antes que eu prossiga, até esse ponto tudo bem? Deu para acompanhar? Ainda que fique rapidão? Deu sim. Deu sim. Bom, vejam só. Eu estou dizendo que a gente vai resolver uma equação diferencial em coordenadas cilíndricas. Olha, gente, eu não vou mostrar exatamente de onde é que essa equação vem, porque, na verdade, o método adequado para se mostrar de onde essa equação vem, ele é construído no curso de métodos B. Se vocês forem fazer a disciplina, vocês vão ver isso no próximo período, tá certo? Então, a gente vai aceitar a equação diferencial que, em alguns instantes, eu vou colocar. Só vou falar em linhas gerais de onde é que essa equação vem. Na verdade, é o seguinte. Como um exemplo de motivação, vamos tomar a chamada equação de Laplace, aliás, as equações. De Laplace e Poisson. Especificamente, eu vou falar a respeito dessas duas equações no cenário do eletromagnetismo. Veja só, de onde surgem essas duas equações? Surgem das equações de Maxwell, do eletromagnetismo. A gente sabe o seguinte, na forma diferencial, a gente tem as seguintes equações de Maxwell. Primeira delas, o divergente do campo elétrico é igual à densidade de cargas dividido por epsilon zero. Esse ρ aqui é a densidade volumétrica de cargas. Que equação é essa no final das contas? Vocês já lidaram com essa equação em algum momento ao longo da trajetória de vocês na física. Talvez não tenham lidado com essa cara ainda, se não fizeram eletro 1. Mas isso aqui, na verdade, é a lei de Gauss. Isso é a lei de Gauss da eletrostática. Aquela mesma que vocês... Eu não sei se... Eu não fiz a eletro 1 ainda não, mas eu já vi alguma coisa disso daí. Eu não estou me lembrando bem. Não sei se era apêndice de física 3, alguma coisa assim. Veja só. Vamos mostrar por que isso aqui realmente é verdade. Lá na física 3, vocês veem a lei de Gauss na forma integral. Então, existe uma grandeza chamada fluxo elétrico, que é igual, como todo fluxo, igual a gente já viu na nossa disciplina, a uma integral de uma superfície fechada da componente normal do campo elétrico ao longo de uma certa superfície. Então, esse dA aqui é um elemento de área. Você está integrando as linhas de um campo elétrico
As linhas que atravessam uma superfície fechada, mas pegando apenas a componente normal do campo elétrico em relação a essa área. Por isso que a gente está fazendo esse produto escalar. O E escalar N vai pegar a componente normal do campo elétrico, que é a componente que, de fato, atravessa a sua superfície. Então, digamos que você tem uma superfície como essa aqui. Em 3 dimensões. Tentem enxergar isso aqui em 3 dimensões. Digamos que você tenha um certo conjunto de cargas aqui. Q1, Q2, Q3, e assim por diante. Q4, Qn, e assim por diante. O sinal aqui é irrelevante. Pode ser positivo, negativo, misturado, enfim. Ao longo dessa superfície, cada carga dessas aqui cria um campo elétrico. Então você tem linhas de campo elétrico que podem atravessar essa superfície. Então aqui eu tenho linhas de campo elétrico atravessando essa superfície. Agora, vejam bem, o que de fato que está atravessando a sua superfície? No fundo, não é o campo elétrico todo. É apenas a componente normal do campo elétrico. Porque se eu colocar um vetor normal, unitário, perpendicular à superfície, faz 90 graus com essa superfície, você vai ver que você pode pegar esse vetor campo elétrico e você pode decompô-lo numa componente paralela a esse vetor normal e numa componente tangencial à superfície. Efetivamente, qual dessas duas componentes está atravessando a sua superfície? Somente a componente normal. Então isso equivale a projetar o vetor campo elétrico ao longo da direção normal, ao longo de cada ponto da sua superfície. E ao somar essas projeções, você está fazendo uma integral na superfície. Lá na lei de Gauss, mostra-se o seguinte. Se essa superfície é uma superfície fechada, você mostra que a integral da componente normal do campo elétrico não precisa ser calculada por meio dessa integral. Ou seja, o fluxo elétrico através da superfície, ele não precisa ser calculado por meio dessa integral, caso a superfície seja fechada. Ou seja, ela ela limita um volume dentro dela. No caso da superfície ser fechada, isso é igual à carga interior a essa superfície, dividida por ε0. Então, ao invés de ter que lidar com uma quantidade, uma integral que pode ser complicada, se você tiver necessidade de se medir o fluxo, você pode medir a quantidade de carga no interior da superfície, dividir por ε0, e isso equivale ao próprio fluxo. Bem, e daí? Daí o seguinte. Como que essa integral poderia ser reescrita? Ela poderia ser escrita por meio do teorema da divergência, que a gente viu na primeira parte da nossa disciplina. A integral numa certa superfície fechada da componente normal de um campo vetorial que atravessa essa superfície é igual a uma integral no volume que é guardado dentro dessa superfície da divergência desse campo integrada no volume. Então, dv aqui para mim é um elemento de volume. Então, você pode trocar
uma integral de superfície por uma integral volumétrica. Isso quer dizer, então, que a integral da componente normal do campo elétrico ao longo de uma certa superfície S é igual à integral da divergência do campo elétrico integrada no volume V. Volume que é volume limitado por essa superfície. E como isso aqui é uma medida do fluxo elétrico que atravessa a superfície, da lei de Gauss, isso aqui é igual à carga no interior da superfície dividida por ε0. Mas existe uma outra maneira de se expressar essa carga interior. Se você imaginar que você tem uma espécie de uma densidade volumétrica de cargas, medindo a concentração de carga dentro do seu volume, essa densidade de carga pode ser expressa como a razão entre um certo elemento de carga dQ e um elemento de volume dV. Ou seja, uma razão entre carga e volume. Então você pega um pequeno volume, que eu vou chamar de dV, mede a quantidade de carga no interior desse volume, tira essa razão, que no fundo equivale a uma derivada, e isso vai te dar uma medida da densidade de carga naquele elemento de volume. Como que a partir daqui eu poderia obter a carga total? Integrando. Esse elemento, ele está dentro daquela superfície. Então isso aqui é uma porção de carga dentro desse elemento apenas. Para eu obter a carga total, eu teria que somar com a carga dos outros elementos de área. Então, basta eu integrar no volume a minha densidade de carga. Vou ficar com a integral de ρ vezes dV igual à integral da derivada da quantidade de carga no elemento de volume dV integrado em dV. Mas a integral de dq em relação a V, multiplicada pelo próprio dV, esse integrando, na verdade, ele equivale ao diferencial de carga dq. A integral de dq é a carga total dentro da sua superfície. E aí, se eu estou integrando esse dq, isso aqui é igual à integral de ρ vezes dV, integral da densidade da carga em relação ao volume. Nós tínhamos, então, que a integral da componente normal do campo elétrico é a carga dentro da sua superfície dividido por ε0. Do teorema da divergência, nós vimos que isso aqui equivale a uma integral num volume da divergência do campo elétrico integrada no volume. E isso tem que ser igual a quê? A carga no interior por ε0. Mas a carga é a integral da densidade de carga. Isso aqui me daria a integral de ρ vezes dV dividido por ε0. O ε0 é uma constante, ele pode entrar para dentro da sua integral. E aí você obtém uma igualdade entre duas integrais volumétricas. Uma integral da divergência do campo elétrico e uma integral da quantidade de carga dentro daquele seu volume. Uma concentração de carga naquele interior de volume. O volume é o mesmo. Para que essa integral seja igual, para que essas duas integrais sejam iguais, você é obrigado a exigir o seguinte, que a divergência do campo elétrico é igual a ρ dividida por ε0.
você iguala os integrandos. Isso aqui, então, é a lei de Gauss na forma diferencial. Mas tem mais coisas que a gente poderia dizer. Antes que eu prossiga, até esse ponto, tudo bem? Tá tranquilo até. Tem mais coisas que a gente pode falar. Eu mencionei apenas uma equação de Maxwell, que é a lei de Gauss. São 4 equações de Maxwell. Eu tenho uma outra equação de Maxwell para o campo elétrico, que é a lei de Faraday. A lei de Faraday me diz, na forma diferencial, que o rotacional do campo elétrico é menos a derivada temporal do campo magnético em relação ao tempo. E o que isso tem a ver com a lei de Gauss? Tem alguma coisa a ver no seguinte cenário. Vamos imaginar que nós temos cargas que estão em repouso dentro daquele seu volume. Carga em repouso cria campo magnético? Uma carga elétrica em repouso, ela é capaz de criar um campo magnético? Não. Não. Então, se as cargas estão paradas dentro de um certo volume, o campo magnético ele é igual a zero. Você não tem campo magnético. Não havendo campo magnético, o ΔB, ΔT vai dar zero. Então, a gente tem que o rotacional do campo elétrico é zero. Sempre? Não. Na situação em que as cargas estão em repouso. Nesse cenário, com o anulamento do rotacional do campo elétrico, você pode afirmar que o campo elétrico é um campo conservativo. E daí? Vários aspectos poderiam ser discutidos a partir daqui. Mas o mais importante a gente já viu na nossa disciplina. Todo campo que possui rotacional nulo, ele pode ser colocado na forma de uma função gradiente. Afirmar que o rotacional é zero faz muito sentido nesse cenário das cargas estarem em repouso. Vamos imaginar que você tivesse apenas uma carga, por simplicidade. Poderia ser várias, mas isso altera pouco o nosso resultado no final das contas. Para a gente visualizar, uma carga é suficiente. Como são as linhas de campo elétrico de uma carga elétrica em repouso? Ora, elas são linhas radiais que nascem na carga, se ela for positiva, e divergem a partir da carga. Essas linhas de campo não estão formando linhas fechadas, elas não giram em torno da carga. Elas divergem a partir da carga positiva. E é por isso que o rotacional do campo elétrico para uma carga como essa aqui, em repouso, é igual a zero. As linhas do campo não são girantes. É por isso que o rotacional dá nulo. Sendo o rotacional igual a zero, você pode afirmar que o campo elétrico ele pode ser expresso como o gradiente de uma função potencial. Que o rotacional de todo o campo gradiente é zero. Ora, então, na eletrostática, a gente define o campo elétrico como sendo menos o gradiente da sua função, diferença de potencial. Isso significa o seguinte: no caso eletrostático, a gente sabe que a divergência do campo elétrico
é igual à concentração de carga dividida por ε0. Dado que as cargas estão em repouso, então o campo é zero, o campo magnético é zero, isso vai implicar que o rotacional do campo terá que ser zero. Por consequência, o campo elétrico pode ser colocado na forma de um campo gradiente. E aí a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a divergência de menos o gradiente da função potencial elétrico igual a ρ sobre ε0. O que vai me dar o divergente do gradiente? Vamos tomar o gradiente em coordenadas cartesianas para a gente ter uma noção. O gradiente, ele é uma derivada em relação a x na direção y, mais uma derivada em relação a y na direção j, mais uma derivada em relação a z na direção k. Então, eu tenho que o divergente do gradiente do potencial elétrico seria igual a derivada em relação a x, acompanhando o vetor unitário y, mais derivada em relação a y, acompanhando o unitário j, mais a derivada em relação a z, acompanhando o vetor unitário k. Isso multiplica o gradiente de v. Derivada de v em relação a x na direção y, mais derivada de v em relação a y na direção j, mais derivada de v em relação a z na direção k. E isso tem que ser igual a menos a densidade de carga sobre ε0. Ora, isso aqui é um produto escalar entre duas operações, dois operadores. Mas é produto escalar. Então, no final das contas, os i's, eles não dão bola para essas derivadas, não. Eles podem entrar dentro das derivadas, podem sair. Eles não são dependentes das posições x, y e z, ao contrário dos unitários em coordenadas cilíndricas. Então, no final das contas, isso aqui me daria i escalar i, isso vai dar 1. I escalar j vai dar 0. I escalar k vai dar 0 também. Se vai sobrar só a parcela aonde você tem o mesmo vetor unitário, isso aqui se transforma na derivada em relação a x, ou da própria derivada em relação a x. Então eu vou ter uma derivada segunda. Então eu vou ter o divergente do gradiente de v igual a derivada segunda da função v em relação a x na direção y, mais a derivada segunda da função v em relação a y na direção j, mais a derivada segunda da função v do meu potencial em relação a z na direção k. Aliás, estou fazendo bobagem aqui. O i escalar i vai dar 1, j escalar j vai dar 1, k escalar k vai dar 1 também. Então, nesse caso, os vetores unitários eles vão desaparecer em razão dos próprios produtos escalares que você vai fazer. Mas isso tem que ser igual a menos ρ sobre ε0. Isso aqui vai aparecer com tanta frequência para vocês de agora em diante, principalmente em outras disciplinas, que isso aqui merece um nome à parte. Essa operação que envolve uma sequência de derivadas segundas do potencial elétrico é igual a um operador que nós chamamos de Laplaciano. Isso aqui dá Laplaciano de V igual a menos ρ sobre ε0. Isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Mas é uma equação diferencial de segunda ordem a várias variáveis. Não é uma equação diferencial ordinária, tá certo?
Mas a gente deve começar a entender uma simbologia como essa a partir de agora como uma equação diferencial de segunda ordem. Então, isso dá a derivada segunda de v em relação a x, mais a derivada segunda de v em relação a y, mais a derivada segunda de v em relação a z, igual a menos ρ sobre ε0. Essa equação, em que a gente tem à esquerda o laplaciano da função v, igual a menos ρ sobre ε0, essa relação ela é chamada de equação de Poisson. Então, a equação de Poisson ela envolve a presença do laplaciano do potencial elétrico, que nada mais é do que uma sequência de derivadas segundas do potencial em relação a cada coordenada do seu problema, e da densidade volumétrica de cargas. Mas essa é a cara que a equação de Laplace possui, de Poisson possui, em coordenadas cartesianas. Será que em coordenadas cilíndricas isso vai ter alguma mudança? Seguramente vai. Na verdade, em coordenadas cilíndricas, eu precisaria reescrever o gradiente em coordenadas cilíndricas. A gente já fez isso numa aula nossa já. Como é que você vai escrever o seu operador gradiente? Ele é i vezes a derivada em relação a x, mais j vezes uma derivada em relação a y, mais um k chapéu derivada em relação a z. Isso é igual a quanto? Nós mostramos isso na primeira parte da nossa disciplina. A gente converteu o gradiente para coordenadas cilíndricas. Isso aqui é possível mostrar que é igual a R chapéu, derivada em relação a R, mais 1 sobre R vezes a derivada em relação a φ, mais K chapéu vezes a derivada em relação a Z. Então, em coordenadas cilíndricas, a componente Z do Laplaciano, do gradiente, perdão, ela é igual à componente Z do mesmo campo, né, do mesmo potencial, né, em coordenadas cartesianas. A componente Z é idêntica. Mas o I e o J vão mudar em favor do aparecimento do R chapéu e do φ chapéu. E aí, no final das contas, eu tenho que fazer o cálculo do Laplaciano de V, que é menos ρ sobre ε0. O Laplaciano é o divergente do gradiente. Isso é menos ρ sobre ε0. Então, isso vai me dar R chapéu, derivada em relação a R, mais φ chapéu sobre R, derivada em relação a φ, mais K vezes a derivada em relação a Z. E isso faz produto escalar com o próprio gradiente, que vai ser escrito como R chapéu, derivada de V em relação a R, mais φ chapéu sobre R, derivada de V em relação a R, mais K chapéu vezes a derivada em relação a Z. Então, a gente tem que desenvolver esse produto escalar
para a gente poder ver onde a gente vai chegar. E vai chegar, no final das contas, numa expressão até parecida com essa que a gente obteve em coordenadas cartesianas, porém em termos de R chapéu, φ chapéu e K chapéu, tá certo? Mas no final das contas a ideia acaba que ela é muito parecida, no final das contas. O R chapéu tem que ser multiplicado pelo R chapéu, para o produto escalar não zerar. O R chapéu com o φ chapéu vai dar zero, porque eles são ortogonais. O R chapéu com o K chapéu também vai desaparecer, porque os dois também são ortogonais. Então vai sobrar, no final das contas, apenas as componentes que carregam o mesmo conjunto de coordenadas. E no caso aqui vai ser o conjunto de coordenadas em relação a φ, né? Uma coordenada radial e a coordenada do ângulo no plano XY. Só essa que vai sobrar no final das contas. Ok? Então a gente já viu que o Laplaciano de V é igual a menos ρ sobre ε0. Essa equação que a gente chama de equação de Gauss, ou lei de Gauss para eletrostática. Vejam que o nosso ponto de partida tinha sido esse aqui. Afirmar que a divergência do campo elétrico é menos a densidade de carga sobre ε0. Nós estamos reescrevendo essa equação, que era uma equação vetorial, numa forma mais simples, uma forma que envolve uma operação de um operador diferencial em cima do potencial elétrico, tá certo? Mas essa equação, ela é, no frigir dos ovos, absolutamente igual a essa primeira aqui. Então, o Laplaciano do potencial elétrico é igual a menos ρ sobre ε0. O que é isso aqui, então? Isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Só que ela é uma equação diferencial que nós chamamos de equação diferencial parcial. Porque essa equação ela só possui derivadas de segunda ordem. Então isso aqui daria derivada segunda do potencial em relação a R, mais 1 sobre R ao quadrado, derivada segunda do potencial em relação a φ, mais derivada segunda do potencial em relação a z. Isso aqui é igual a menos ρ sobre ε0. Essa seria a equação diferencial de Laplace, de Poisson, perdão, em coordenadas cilíndricas. E o tal do Laplace? Praticamente vai dar a mesma coisa. Ela só exige que a equação esteja sendo resolvida num local aonde você não vai possuir concentração de carga. Então a equação de Laplace é aquela que é obtida quando eu faço o ρ igual a 0 coulombs. Ou seja, pressupõe uma proximidade do... Peraí, tô falando bobagem. Me fugiu o que eu ia falar, caramba. Ah, não, tá certo. Ela pressupõe que você esteja resolvendo tal equação numa região aonde você não tem carga elétrica. Pô, mas se eu não tenho carga elétrica, como é que eu posso ter campo elétrico? Pode. Nada impede que você tenha um campo elétrico aplicado numa região em que não tenha cargas. Por exemplo, também lá na Física 3, vocês aprenderam a respeito de capacitores. Capacitores de placas planas e paralelas. O volume aqui entre as duas placas é um volume onde a sua densidade de carga é zero. Não tem carga elétrica nessa região no interior do capacitor. Mas tem campo elétrico, porque tem um carregamento de cargas positivas aqui e de cargas negativas do lado de cá. Então,
eu poderia traçar linhas de campo elétrico. Certo? E aí você cai numa equação que é um pouco mais simples, não quer dizer que vai ser simples, mas ela acaba sendo um pouco mais simples do que a equação diferencial de Poisson, que é a equação de Laplace. Derivada segunda do seu potencial em relação a R2, mais 1 sobre R2 derivado do potencial de segunda ordem em relação a φ, mais... Ô Edson, Pois não? a equação de cima no qual a densidade de carga ali não é nula, ela recebe qual nome mesmo? Equação de Poisson. Essa aqui é uma equação diferencial de Poisson. É o Laplaciano diferente de zero. Tá certo? Então, toda equação que é escrita em termos do Laplaciano de uma função escalar, se ela é diferente de zero, ela é uma equação de Poisson. Se ela é igual a zero, ela é uma equação de Laplace. Entendi. Tá certo? Bem, essa é a equação diferencial que tem que ser resolvida. Mas ela é uma equação diferencial parcial. Ela pressupõe que você vai tentar encontrar um potencial elétrico dependente de Rzinho, Pzinho e Zzinho. Como que uma equação como essa é resolvida? Bom, vai depender, no final das contas, das condições de contorno que você tem no problema. Mas, em geral, a gente assume o seguinte. Para resolver essa equação, nós supomos que esse meu potencial escrito em função de R, de φ e de Z pode ser escrito na forma separada. E o que é essa tal de forma separada? É simples. O potencial ele é uma função de 3 variáveis, R, φ e Z. Se ele pode ser escrito numa forma separada, ele pode ser escrito como uma função Rzão, que depende apenas da coordenada R, Φzão, que depende apenas da coordenada φ, e Zzão, que depende apenas da coordenada Z. Veja que nós estamos imaginando que isso pode ser feito, estamos supondo. Não quer dizer que vai funcionar. Mas em equações diferenciais parciais é o primeiro método que a gente emprega. A gente supõe que a sua função de 2 ou mais variáveis pode ser escrita como um produto de várias funções, uma para cada função. Tá certo? Então aqui eu tenho uma certa função que eu quero encontrar, uma outra função que eu quero encontrar e uma outra função que eu também quero encontrar. Tá bom? Vamos lá. Então eu tenho que a derivada segunda do meu potencial em relação a R2 mais 1 sobre R2 derivada segunda do potencial em relação a φ mais derivada segunda do potencial em relação a Z igual a menos ρ sobre epsilon zero. O que a gente vai fazer? Vamos supor que a função pode ser escrita na forma separada. Se ela pode ser escrita na forma separada, isso significa que eu posso substituir o V em cada uma dessas derivadas parciais em termos da minha proposta de solução. E aí, como eu tenho duas funções que não dependem de Rzinho, por exemplo, uma vez que a derivada é parcial,
elas poderiam sair para fora dessa derivada nesse termo aqui. Então, eu ficaria com φ de φ vezes z de z vezes derivada segunda de v em relação a R2. Mais v derivada em relação a φ. Esse φ de φ multiplica outras duas funções que não dependem do φ. Então, isso aqui me daria R como uma função de R, Z como uma função de Z, isso aqui dividido por R ao quadrado, vezes a derivada de φ de φ em relação a φ. Mais, aí para a parte em Z, um R de R, vezes um φ de φ, vezes a derivada parcial de segunda ordem de Z em relação a Z. Isso aqui tem que ser igual a menos ρ sobre ε0. Esse método que nós estamos empregando, ele recebe o nome na teoria das equações diferenciais parciais de método de separação de variáveis. Ele funciona sempre? Não, não funciona sempre. Tem equações diferenciais em que a função que você quer encontrar não pode ser separada. Isso é muito comum, muito comum em termos da geometria do problema. Às vezes é separável em uma geometria, não é separável em outra. Tá certo? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes além disso, não, pelo menos por enquanto. A ideia é a gente reescrever a nossa equação diferencial de tal forma que cada parcela dessas aqui dependa de uma única coordenada. Então eu vou ter, pelo menos em princípio, uma parte que vai depender apenas de R, uma parte que vai depender apenas do φ e uma parte que vai depender apenas de Z. Aqui um detalhe. Pode falar, Samuel. Eu não entendi uma coisa. A gente está resolvendo essa equação, a gente não tinha igualado ela a zero? Como é que é? A gente não tinha considerado a densidade de carga igual a zero? Se eu cheguei a fazer isso, cheguei a fazer isso em algum momento? Ah, não, Samuel, não. Eu apenas mostrei o que é a equação de Laplace. É aquela onde você assume a densidade de carga igual a zero. Mas por hora eu estou assumindo que é uma equação de Poisson mesmo. Até esse momento é uma equação de Poisson, tá certo? Eu até vou realmente, daqui a pouquinho, fazer o ρ igual a zero. Porque eu não pretendo resolver essa equação diferencial inteira, não. Eu quero é tentar mostrar de onde vai sair a equação diferencial de Bessel, no final das contas. E isso é que eu quero fazer mesmo. Tá certo? Para eu simplesmente não jogar a equação de Bessel na cara de vocês. Tá joia? Por enquanto, então, é uma equação de Poisson. Tá joia? Aí eu vou fazer o seguinte. Como eu quero construir cada termo dependente de uma única variável, eu vou pegar toda a minha equação diferencial e eu vou dividi-la por V. Ou seja, eu vou dividi-la por R de R, φ de φ, vezes Z de Z. Todos os termos serão divididos pela própria função potencial. E aí eu ficaria com o seguinte. Ao fazer essa divisão nesse termo, φ dividido por φ desaparece. Z dividido por Z desaparece também. Mas o R não desaparece. Então isso aqui me daria 1 sobre R de R
vezes a derivada segunda de Rzão em relação a R, mais Rzão vezes Zão dividido por Rzão, Φzão, Zzão. Os R's e os Z se cancelam, mas o Φ não. Então isso aqui vai me dar 1 sobre Rzinho ao quadrado vezes 1 sobre Φzão de Φ vezes derivada segunda de Φzão de Φ em relação a Φ. Mais, aí na parte em Z, é o Zzão que não pode sair de dentro da derivada, né? Ele fica dentro da derivada porque ele é dependente de Z. Mas o Rzão pode ser simplificado com o Rzão, o Φzão pode ser simplificado com um Zzão. Então isso aqui me daria o quê? 1 sobre Zzão de Z vezes a derivada segunda de Zzão de Z em relação a Z igual a menos ρ sobre ε0. Tenho já as variáveis separadas? A rigor ainda não. Em especial por conta dessa parcela intermediária aqui. Porque essa parcela, ela depende de R e depende de φ. Essa primeira, ela depende apenas de R. Ou seja, aqui eu já alcancei meu objetivo. Esse último termo, ele depende apenas de Z. Então, nesse termo, eu também alcancei o meu objetivo, de ter uma parcela dependente de cada variável individualmente. Na parcela intermediária, eu não consegui isso ainda. Tá certo? Então, o que a gente poderia fazer? Agora vem uma manipulação em que eu vou tentar começar a enxergar o que significa cada termo depender de apenas uma determinada variável. Então eu vou reescrever essa equação diferencial e agora, só para a gente entender a filosofia do método, eu vou assumir o ρ igual a 0. Não precisava, daria para continuar, tá certo? Mas daí para frente eu vou fazer o ρ mesmo igual a 0, tá bom? Então eu vou isolar agora a dependência em Z. Ora, se eu vou isolar essa dependência em Z, eu estou querendo dizer que eu vou ficar com uma parte dependente só de Rzão, que é 1 sobre Rzão, derivada parcial de Rzão de R em relação a Rzinho. Mais 1 sobre Rzinho ao quadrado, 1 sobre Φzão de Φ, vezes a derivada segunda de Φzão de Φ em relação a Φ. Isso tem que ser igual a quê? Menos ρ sobre ε0 menos 1 sobre Zzão de Z vezes a derivada segunda de Zzão de Z em relação a Z. Pensem bem. Esse meu lado esquerdo, ele dependeu, ou ele depende, melhor dizendo, de R e φ. O lado direito depende só de Z. Ô, gente, pensem bem. Se
a gente tem uma equação diferencial. Se você tem uma igualdade em que uma função depende só de uma coordenada e ela é igual a uma outra função que depende de uma outra coordenada, qual é a única possibilidade de que essas duas funções sejam iguais para qualquer valor das duas coordenadas? Absolutamente qualquer um. Eu posso estar falando bobagem, mas se for igual a zero, É uma possibilidade. É uma possibilidade. Digamos que elas pudessem ser zero. Mas por que você quer priorizar o zero? Por que os dois lados não poderiam ser iguais a 2, por exemplo? não sei. Eu priorizei o zero porque foi a primeira coisa que assim, veio à mente, assim, para duas funções dependentes de variáveis diferentes serem iguais, né? Uma depende só de R e φ. A outra depende só de Z. As duas são iguais para qualquer valor de R e qualquer valor de Z. E também qualquer valor de φ. Isso não pode acontecer para qualquer função. O zero, Samuel, eu até admito que pode ser uma possibilidade. Mas não há nenhuma razão de querer se priorizar o zero. Você poderia ter, por exemplo, 6. Os dois lados seriam iguais a 6. Os dois lados seriam iguais a 8. 7. 19,4. O que de fato você precisa exigir é que essa igualdade só pode se sustentar se os dois lados forem iguais a uma constante. E por hora, eu vou chamar de K. Por isso que eu te perguntei, Samuel, por que 0 e não 2? Por que 2 e por que não 7,3? Não importa. Na verdade, pode ser qualquer constante. Mas o fato é que essa função derivativa à esquerda e essa função derivativa à direita, para que elas sejam rigorosamente iguais para quaisquer valores de R, φ e Z, isso só pode acontecer se elas derem sempre o mesmo resultado, uma determinada constante K. Então, por isso que não é necessário você afirmar que é zero, porque você também poderia ter os dois lados igual a 6, 8, 19, enfim, o número que você quiser. Tem que ser igual a uma constante. Ok? Ok. Então, veja bem. Eu vou agora, só por simplicidade, só para a gente não se perder em detalhes que não importam para a gente compreender o método em si, mas eu, por simplicidade, eu vou assumir que essa minha densidade de cargas, ela vale zero. Se isso for verdade, nós vamos ficar com 1 sobre Rzão de R, derivada parcial de Rzão de R em relação a R, mais 1 sobre R2 vezes 1 sobre φzão de φ, vezes a derivada segunda
difusão de φ em relação a φ igual a menos 1 sobre z de z, derivada segunda de zzão de z em relação a z, e isso aqui tem que ser igual a uma certa constante k. Ok? Então, o lado direito depende só de z. Ele está, então, escrito em termos de uma única variável. O lado direito é que ainda me preocupa. O lado direito não está escrito em função de apenas uma variável. Ele está escrito em função de duas variáveis. Há uma dependência tanto em R quanto em φ. Então, no fundo, a gente teria que tentar fazer uma nova separação de variáveis. Tá certo? Para que a gente possa ter cada parcela dependente de apenas uma variável. Eu vou deixar isso a cargo de vocês. Tá certo? Eu vou deixar que vocês tentem trabalhar em algum mecanismo para vocês enxergarem como é que a separação de variáveis do lado esquerdo pode ser feita. Tá certo? A rigor aqui, a gente já poderia, inclusive, até resolver essa equação diferencial para a parte em z. Talvez a gente já até tenha condições para isso já. Mas eu não vou perder o foco e resolver essas outras coisas, não. O que eu quero mesmo é tentar encontrar a equação para a coordenada radial. É ela que me interessa e é ela que vai me dar a chamada equação diferencial de Bessel. Tá certo? Então eu vou deixar isso como uma atividade para vocês. A partir dessa relação aqui, e ir realizando um novo processo de separação de variáveis, eu quero que vocês tentem mostrar que a parte radial pode ser escrita dessa forma. Então, dessa equação, você vai tirar que a parte radial tem essa cara aqui. Derivada segunda de Rzão de R em relação a R, mais 1 sobre R vezes a derivada de Rzão de R em relação a R, mais 1 menos mi ao quadrado sobre Rzinho ao quadrado vezes Rzão de R igual a zero. Esse aqui é o nosso ganha-pão a partir de agora, e eu quero que vocês tentem encontrar uma maneira de mostrar como que dessa relação aqui em cima, vocês vão chegar nessa aqui embaixo. Essa é a chamada equação diferencial de Bessel de ordem Mi. Aonde esse Mi aqui é um número inteiro. Aliás, é um número natural. Então, o Mi ele pode ser 0, 1, 2,
3 e assim por diante. Então, se o Ni, por exemplo, for 0, eu vou ter simplesmente 1 vezes Rzão de R na minha equação diferencial. 0 ao quadrado por R2 daria 0. Certo? Isso é uma equação de Bessel de ordem 0. Se o Ni for igual a 1, você vai ter uma equação de Bessel de primeira ordem. Se aqui eu tiver um 4, é porque o Ni foi igual a 2. 2 ao quadrado, 4, tá certo? E aí, com Ni igual a 2, eu vou ter uma equação diferencial de Bessel de segunda ordem. E assim por diante. Conforme eu mencionei, são muitos os problemas que envolvem cálculo de potenciais elétricos, potenciais gravitacionais, enfim. Sempre que você tem problemas de natureza vetorial e você tem geometria cilíndrica no problema, é muito comum a parte radial do problema cair numa equação diferencial de Bessel, que é uma equação como essa aí, tá certo? A ordem da equação diferencial vai depender de qual é o problema que você está resolvendo, tá certo? Mas essa é a equação que eu tenho para resolver. E, assim, não quer dizer que eu provei, viu, gente? Eu só mostrei em linhas bem gerais de onde a equação diferencial de Bessel surge. Na verdade, no nosso contexto da física, normalmente ela vai surgir das equações de Laplace ou Poisson. Na verdade, qualquer equação diferencial de segunda ordem, poderia ser equação de Schrödinger, da mecânica quântica, poderia ser equação de difusão. Se for geometria cilíndrica, você sempre tem o risco de cair numa equação diferencial como essa aqui. Tá certo? Que é a equação com a qual a gente vai trabalhar a partir de agora. Se o intuito é resolver essa equação diferencial, né, ou eu arrumo um método para resolver essa equação diferencial, analiticamente, não vai ter solução analítica, eu posso garantir para vocês, ou a gente tenta encontrar uma solução via série de potência, que é o assunto que a gente tem trabalhado nessas últimas aulas. Para resolver a EDO via série de potência, a primeira coisa que você precisa fazer é verificar se essa equação diferencial tem alguma singularidade. Ela tem singularidades? Tem. Onde? Em R. Ela tem singularidades em R igual a 0, né? Uhum. Na verdade, eu poderia definir as funções P de R igual a 1 sobre R e Q de R igual a 1 sobre R2. Que tipo de singularidade a gente vai ter? Vai ser essencial ou vai ser uma regularidade, uma singularidade regular, aquela que pode ser removida? A gente vai ver que ela é do tipo removível, uma singularidade regular. Se eu tomar o limite, quando R tende para 0, de R vezes 1 sobre R, ou R vezes P de R, né? Esse limite ele vai ser igual a 1 para qualquer valor de R se aproximando de 0. Então nós temos a singularidade, mas ela não vai atrapalhar a solução dessa minha equação diferencial, pelo menos para a parte em P de R. Né? Mas eu tenho que checar para o P e para o Q simultaneamente. Então, aqui apenas escrevendo que essa equação diferencial ela tem singularidades em R igual a 0. O que é o R igual a 0 nesse nosso contexto? É a origem. Você tem um cilindro colocado, centrado na origem de um sistema de eixos. E aí esse ponto aqui é o ponto onde o R vale 0. Se eu tiver o cilindro, então, num outro local do espaço, aonde o R não esteja presente, você vai empregar o método usual de série de potência, não tem que ser o método de Frobenius, tá certo? Mas se é em algum problema com geometria cilíndrica em que a origem está inclusa, aí vai ter que ser Frobenius mesmo. E aí agora eu teria que tomar o limite, quando o R tende para 0, de R menos 0
elevado ao quadrado vezes 1 sobre R2. É sempre a variável menos o local em que ela é singular, né? No caso, o local em que ela é singular é de fato o próprio R, zero, né? Então, R menos zero vai dar o próprio zero. E esse limite aqui também vai ser igual a 1. R2 por R2 vai ser simplificado. Ambos os limites apontam para mim que R igual a zero é um ponto singular. Regular. Ou seja, nós podemos aplicar o método de Frobenius. De onde a gente vai ter o seguinte, eu vou reescrever minha equação diferencial outra vez. Ela foi escrita como derivada segunda em relação a R mais 1 sobre R vezes a derivada de R em relação a R, mais 1 menos mi ao quadrado sobre R ao quadrado vezes R igual a zero. Eu vou escrever isso naquela forma mais adequada, que é tirar a singularidade daqui de baixo, né? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 1R e R2, que dá o próprio R2, e reescrever essa minha equação diferencial. Isso aqui vai dar o quê? R2 vezes a derivada segunda de R em relação a R. R2 dividido por R dá R. R vezes 1 dá R. Mais R2 dividido por R2 por 1 dá 1. 1 vezes 1 dá R2, menos mi ao quadrado. Todos esses caras, eles são divisíveis por R2, porque eu tirei o mínimo, né, entre 1, R e R2. Repara que isso é necessário até para a gente poder reconstruir a equação diferencial original que a gente tinha. O R2 vai poder ser eliminado, então, né, porque ele é comum a todas as parcelas. A gente fica, então, com R2, derivada segunda de R em relação a R, mais R vezes a derivada de R em relação a R, mais R2 menos mi ao quadrado igual a zero. Na tarefa que eu propus para vocês, eu quero que vocês pesquisem, tentem descobrir de onde é que vem principalmente essa constante aqui. Ela não existe no problema original. Como será que essa constante apareceu? Tá certo? É o ponto mais importante, porque isso aí é o que vai especificar, no final das contas, a ordem da equação diferencial de Bessa. Tá certo? Então, tentem mostrar para a próxima aula por que a equação diferencial de Bessa para a parte radial vai cair nessa equação. Agora, então, a gente vai tomar a nossa suposição. Eu vou imaginar, uma vez que eu tenho um ponto singular regular, que a minha função R de R poderia ser escrita como sendo um R elevado a uma potência S vezes um somatório com N indo de zero até infinito de um coeficiente a N vezes R elevado a N. Ok? Então, a gente vai ter que fazer a suposição para a função, para a sua primeira derivada, e aqui depois para a segunda derivada também. Tá certo? Vamos então fazer o seguinte. Vamos reescrever a segunda derivada. Primeiro, a própria função R de R pode ser escrita como um somatório com N indo de zero até infinito de a N vezes R elevado a N mais S. Coloquei a potência R elevado a S para dentro do meu somatório. Ok?
Fico, então, com R2 vezes segunda derivada da minha suposição para a minha função. Isso aqui vai dar um somatório no índice n, que vai de 0 a infinito, de n mais s menos 1 vezes r elevado a n mais s menos 2. Esse é o coeficiente que vai aparecer em razão de você derivar em relação a r essa expressão para o Rzão duas vezes. Na primeira desce um n mais s e vai faltar uma unidade no expoente. Na segunda vai descer n mais s menos 1. E aí você vai subtrair mais uma unidade. Ok? Agora vem r vezes a primeira derivada. Então, mais r vezes derivada de Rzão de r, derivada primeira, é um somatório com n indo de 0 até infinito, de nzão mais s, que é o que eu vou ter da primeira derivada, vezes a n, vezes r elevado a n mais s menos 1. Está faltando uma coisinha aqui no primeiro somatório, gente, que é o próprio coeficiente AN, né? Ele não tinha sido colocado, não. Eu só coloquei o resultado da derivada e esqueci do AN, que seria uma constante. Aí agora vem R2 menos Ni2, Rzão de R. Então, R2 vezes Rzão de R. Um somatório com n indo de 0 até infinito, de AN vezes R elevado a n mais s. Menos Ni ao quadrado, que multiplica um somatório com n indo de 0 até infinito, de AN vezes R elevado a n mais s, isso aqui igual a 0. Antes que eu prossiga, até esse ponto, tudo bem? Uhum. O usual é você pegar essas potências do R fora do somatório e incorporá-las com a potência de R que está no interior do somatório. Quando eu fizer isso, o R2 vai se juntar com R elevado a n mais s menos 2. Então, esse R2 vai ser eliminado com esse R a menos 2 aqui. Esse R vai ser eliminado com esse R elevado a menos 1 que vai surgir daqui. Nos dois caras vai ficar apenas a potência R elevado a n mais S, que também aparece aqui na minha última parcela. Então, eu posso agrupar essas potências de R elevado a n mais S num único somatório. Eu vou ficar, então, com um somatório com n indo de 0 até infinito, de AN vezes, no primeiro somatório, sobra n mais s, menos uma unidade. No segundo somatório, sobra n mais s. No último somatório, que depende de r elevado a n mais s, sobra menos Ni ao quadrado. O AN já foi colocado em evidência. Isso aqui vai multiplicar, então, R elevado a N mais S. E aí tem um termo que está deslocado na sua potência, né? É aquele termo que vem com o R ao quadrado. O que vai me dar um somatório com N de 0 até infinito, e o R2 incorporado dentro do somatório. A n vezes R elevado a n mais S mais 2 unidades igual a 0. Isso aqui poderia ser simplificado da seguinte maneira. Isso dá um somatório com n indo de 0 até infinito, de AN vezes
n mais s elevado ao quadrado, multiplicando o n mais s por n mais s. Depois o n mais s multiplicaria o termo menos 1. Vai dar menos n mais s. E tem um mais n mais s do lado de cá. Então esse termo aqui vai ser eliminado com o termo n mais s. Sobra então a de n mais s ao quadrado, menos ni elevado ao quadrado, vezes r elevado a n mais s. Mais um somatório que vem com n indo de 0 a infinito, já n vezes r elevado a n mais s mais 2 unidades. Isso aqui igual a zero. Até esse ponto, ok? Sim. Chegamos naquele problema usual que vai acontecer sempre no método de Frobenius. Você tem dois somatórios que não têm a mesma potência na variável em que você quer resolver o problema, que é o Rzinho. Tem um somatório em que a potência é R elevado a N mais S, e tem um outro somatório em que a potência é R elevado a N mais S mais 2. É nessa que está deslocada que a gente vai focar. Eu vou chamar N mais S mais 2 unidades, eu vou dizer que isso aqui é igual a M mais S. Portanto, eu estou definindo uma variável M, que é igual a variável M mais 2 unidades. Isso significa que o N é igual a M menos 2 unidades. O primeiro somatório eu não mexo em nada, porque vai ser então um somatório com N de 0 até infinito. Já N vezes N mais S ao quadrado dá N2 mais 2NS mais S ao quadrado menos Ni ao quadrado, vezes R elevado a N mais S. Mais um somatório com N começando em 0. Mas se você vai fazer essa mudança de variáveis, quando o N for igual a 0, o M ele tem que valer 2 unidades. Então eu vou trocar o índice do meu somatório de N para M, indo de 2 até infinito. O N, aqui no meu AN, ele vale a índice M menos 2. E a potência R elevado a N mais S mais 2, eu batizei o N mais 2 de M, o que vai me dar R elevado a N mais S. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então eu resolvi um primeiro problema. Nesse instante, eu tenho a mesma potência no primeiro e no segundo somatório. Ah, mas um está somando em M, o outro está somando em M. Faz diferença nenhuma. Esse M é apenas um contador. Você dá para ele o nome que você bem entender. Então você pode, inclusive, para tornar a coisa mais bonitinha, pegar o índice M e fazê-lo se tornar N novamente. E aí eu vou fazer o seguinte. Nesse primeiro somatório, que está defasado em relação ao segundo, a faixa de variação está diferente, eu vou expandir esse somatório descontando as parcelas que podem aparecer nele e não aparecem no segundo. Por exemplo, esse somatório começa com o M em 2 unidades. Então o M igual a 0 pode estar presente no primeiro somatório, mas não vai estar no segundo. O N igual a 1 também não. E o N igual a 2? Esse aí está. Então esse aí ele pode permanecer dentro do somatório. A gente desconta só aqueles termos que estão num somatório e não estão no outro. Então eu ficaria com o seguinte. A0 que multiplica 0 mais S
elevado ao quadrado. Vou compactar o produto notável de novo, tá? Menos mi ao quadrado vezes x elevado a n mais s. Mas o n foi feito igual a zero. Então isso aqui daria r elevado a s. Depois vem A1 vezes o somatório de 1 mais s ao quadrado, menos mi ao quadrado, vezes r elevado a quanto? 1 mais s. Mais. Aí agora vem um somatório com o índice contando a partir de 2. Aí esse você pode colocar nos dois somatórios. Você pode colocar os dois somatórios num único. Então a gente vai ter um somatório com n indo de 0 até infinito. Aliás, perdão, né? Aqui o n vai começar a contar em 2 unidades. De a n que multiplica n mais s ao quadrado menos mi ao quadrado. Certo? Mais o índice A de coeficiente n menos 2. Colocando o AN para esse cara e o AN menos 2 vai estar para esse outro cara aqui. E todos multiplicam a potência R elevado a N mais S, igual a zero. Só confirmar aqui se eu não esqueci algum sinal. Eu estou com a impressão que eu esqueci um sinalzinho. Eu acho que em algum lugar eu posso ter esquecido um sinal. Não, aqui eu manipulei a relação, tá? Mais R2. Tá perfeito aqui. Perfeito do lado de cá. Não, acho que é só impressão minha mesmo. E aí a gente chega nessa relação. Ok? E agora? O que a gente faz com essa relação? Ô Edson, esse AN-2 saiu daquele AM-2, né? Isso, eu fiz o M se tornar N de novo, e aí eu coloquei todo mundo a partir de N igual a 2, de N igual a 2 no mesmo somatório. Ah, beleza. Ok? Uhum. Bom, e agora, o que a gente faz? Primeiro a gente vai ter a equação indicial. A equação indicial, ela sempre está associada ao A0. É ela que te permite calcular os possíveis valores de S. Eu tenho 0 mais S é igual a S. S ao quadrado. Menos mi ao quadrado. Isso aqui está multiplicando o coeficiente de ordem 0, o A0. Como eu tenho uma combinação linear de potências de R elevado a S, R elevado a 1 mais S, R elevado a 2 mais S e assim por diante,
Se eu quero anular essa relação para qualquer valor de R, o que eu preciso fazer? Assim como a gente fez nos exemplos anteriores, a gente precisa anular o coeficiente de cada potência de S individualmente. Então, o coeficiente da potência R elevado a S ele tem que ser feito igual a zero. O mesmo vai valer depois para o coeficiente da potência R elevado a 1 mais S. Depois R elevado a 2 mais S, assim por diante. Usualmente, a gente já comentou isso algumas vezes, né? O A0 é assumido ser diferente de zero. Então, para que essa relação se anule, uma vez que ela é um produto do A0 pela dependência em S e em Mi, eu sou obrigado a exigir que S2 menos Mi2 tem que ser igual a zero. O S tem que ser mais ou menos a raiz de Mi. Aliás, o S tem que ser mais ou menos o próprio Mi. Né? Extraindo a raiz dá mais ou menos Mi. Então, os possíveis valores do S da equação indicial, eles estão relacionados com a ordem da equação diferencial de Bessa. Eu vou ter um valor S1 igual a Mi, e eu vou ter um valor S2 igual a menos Mi. São dois valores diferentes. O S1, ele é diferente do S2. Só que o Mi é um número inteiro. Na verdade, ele nem é inteiro. Ele é um número natural. Se eu, então, tomar a diferença entre S1 e S2, isso aqui vai ser igual a Mi menos Mi. Isso vai dar 2Mi. Como o Mi é um número natural, a diferença também será um número natural, porque ela é proporcional ao próprio Mi. Ela dá 2Mi. Essa análise está sendo feita para quê? Para que a gente se lembre quais são os tipos de soluções que a gente pode ter ao resolver uma EDO de segunda ordem pelo método de Frobenius, a partir do momento que você encontra as raízes da equação inicial. Tá certo? Vimos três casos na aula de segunda-feira. O primeiro era o mais tranquilo, que é quando as duas raízes são diferentes entre si, e a diferença entre elas dá um número racional, uma fração, ou um número irracional. Pode ser que elas sejam iguais, não é o caso. Pode ser que elas sejam proporcionais a um número natural, como é esse caso. Cada um desses casos vai ter um tipo de solução, conforme a gente discutiu na aula de segunda-feira. Tá certo? Mas eu vou fazer o seguinte, até pelo horário, que já vai dar 11 horas, a partir desse ponto eu vou deixar que vocês terminem. Tá certo? Então nós encontramos os valores de S1 e S2. Um S1 é a própria ordem da equação de Bessa, o outro é o negativo da ordem, tá certo? Em geral, a gente vai garantir a solução para o maior valor. E depois a gente vai tentar encontrar a solução para o segundo, com aquela tabela de casos que a gente definiu na aula de segunda-feira, tá certo? Vou pedir então que vocês tentem encontrar agora a relação de recorrência que pode ser construída e da relação de recorrência tentar construir qual é a solução geral, tá certo? Então, obter para a próxima aula a relação de recorrência entre a n e a n menos 2, e, por fim, a solução em série de Frobenius para a função R de R.
Isso aí só vai ser possível a partir do momento que vocês obtêm, né, a relação de recorrência e constroem alguns valores. Tá certo? O resultado, no final das contas, ele vai ser esse aqui. Dá um pouquinho de trabalho, não é tão imediato construir, não. Tá certo? Mas o resultado ele vai ser esse aqui. O R, dependendo do valor do μ e da coordenada R, ele vai ser igual a R elevado a μ vezes um somatório com n indo de 0 até infinito, de menos 1 elevado a m vezes a função gama da ordem da função de Bessel mais uma unidade, sobre 2 elevado a 2n, vezes n fatorial, vezes o gama de n mais ni mais uma unidade, vezes o coeficiente A0, vezes R elevado a 2n. Essa é a resposta a resposta na qual vocês devem trabalhar para tentar chegar. Vocês já lidaram com a função gama em algum momento na graduação? Vocês já viram a função gama em alguma disciplina? Eu não. Função gama ela pode ser escrita na forma de uma integral. A função gama de um determinado valor x é uma integral de 0 até infinito de e elevado a menos x, aliás, é gama de n, melhor dizendo. X vai ser variável de integração. Vai ser a exponencial de menos x vezes x elevado a n menos 1 integrado em x. Essa é a definição de função gama. E tem alguns resultados muito interessantes que você pode obter, como por exemplo, digamos que você quer calcular o fatorial de um número n. É possível mostrar que o fatorial de um número é a função gama de n mais 1. Então existe uma relação muito forte entre as funções gama e o cálculo de fatoriais. E tem uma outra relação bastante interessante que é essa aqui. O gama de n mais 1 é igual ao próprio n vezes a função gama do próprio n. Tá certo? Mas eu vou deixar que vocês tentem brincar um pouquinho com isso. Se não conseguirem, não tem tanto problema, mas pelo menos tentar construir a relação de recorrência e calcular alguns coeficientes. Tá certo? E aí eu termino de checar esse exemplo, termino de resolvê-lo na próxima aula. Tá bom? Por hora, então, eu vou encerrar por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Pra mim, tranquilo. Por mim também. Tá. Então tá bom. Tentem trabalhar nisso aí. Então, hoje, se não fosse o horário, eu até iria esticar. Mas eu vou falar para vocês que eu mesmo já dei umas 2 bocejadas aqui. Eu mesmo já estou cansado já. Tá joia? Tá joia, tranquilo. Mas tentem trabalhar livros de equações diferenciais. O próprio Utrecht, ou o Arctic, eles têm bons capítulos a respeito dessas funções gama, a respeito da solução dessa equação diferencial de Bessel, tá certo? Isso é realmente um exemplo, tá certo? Em vários livros vocês vão encontrar esse exemplo feito. Então, quando eu falo para vocês fazerem, é para tentar procurar algum livro, tá certo? E olhar como é que o restante do cálculo é feito mesmo. Não é para sair desbravando feito leão sem saber o que está fazendo, não. Tá joia? Tem os livros que a gente tem na nossa referência do curso, o Mary Boas, o Arfik, o Butkov, qualquer livro de metros, ele vai ter um capítulo onde as funções de Bessel vão ser tratadas e onde essas funções gama vão ser tratadas. Tá joia?
certeza.